E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. E na live de hoje, que tem um assunto bem bacana, a gente vai falar sobre várias coisas, tá? Sobre pensão alimentícia, revisão de alimentos, execuções, tá? E dentre outros assuntos, guarda de visita, guarda compartilhada. Como que ficou tudo isso nessa pandemia? Como que ficou essa questão? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Boa noite por estarem aqui novamente, para quem já me acompanha, né? E vou pedir para vocês apertarem aí o coraçãozinho, mandar aviãozinho pro pessoal, para a gente poder gravar essa live no IGTV, tá bom? E eu vou convidar aqui a minha colega, advogada, especialista em direito de família, lá de São Paulo, doutora Luciana Bueno. Então eu vou convidar a Lu aqui para fazer parte dessa live aqui com a gente, tá bom? Eu dividi a live em quatro partes, tá? Então na primeira parte a gente vai falar sobre pensão alimentícia, na segunda sobre revisão de alimentos, na terceira sobre execuções, tá? De cobrança de alimentos, na quarta guarda e visitas, e tá dividido dessa forma. Então, se você tiver interesse, conhece alguém que tem interesse sobre esse assunto, convida lá, manda aviãozinho para essa pessoa para ela vir participar aqui com a gente, tá bom? Vou chamar a doutora Luciana. Boa noite aí, Lucas, Paula, meu irmão Cesário, né? Boa noite aí para vocês. Boa noite para todos. Ficou da hora o cenário, né, Lucas? Eu contratei um bom pintor. Oi, Lu. Boa noite. Oi, doutor. Boa noite. Doutora Luciana. Tudo bem? Tudo jóia. A gente não consegue muito se chamar de doutor um com o outro, né? Mas Não. Vamos tentar. Não. Vamos tentar manter. Não precisa, não. Deixa o doutor pro fórum. Deixa essa... Que ótimo. É ótimo. Para lá. Tá bom. Eu já dei boa noite pro pessoal que está acompanhando. Já pedi pro pessoal clicar aí no coraçãozinho, mandar aviãozinho para nossa live ficar salva no IGTV. E eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua, porque eu já te conheço, mas o pessoal não. Então, se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho sobre você, sobre seu trabalho, sua formação. Fica à vontade. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu colega Rogério. Também tô caminha. Deixa eu mostrar. Eu gostaria de agradecer ao Rogério, né, pelo convite. Para quem também não sabe, o Dr. Rogério é o fundador, né, proprietário, administrador dessa página Vida de Advogado, que realmente trouxe para nós, né, do direito, muita informação, uma troca de ideias da situação do dia a dia, que é nosso, do cotidiano, que não é tão glamuroso como as pessoas imaginam, né? Então, eu sou a Luciana, né? Sou Luciana Miranda de Oliveira Bueno, sou advogada inscrita na OAB, secção São Paulo, acho que é São Paulo, né? Ou Santana. Eu não lembro, mas São Paulo. Santana. Há 19 anos, né? E desde então venho me profissionalizando, escolhi o direito de família desde a época da apresentação na faculdade mesmo, sentada naquele banco, foi paixão realmente à primeira vista. Eu vou dar uma introdução do direito de família aqui, né? Nós, profissionais dentro do direito de família, né, temos sempre desafiador, eu digo, né, porque primeiramente o advogado que milita no direito de família, ele trabalha com o sentimento, né, e isso eu percebi muito logo, lá com 22 anos, quando eu comecei a minha carreira jurídica, eu percebi esse valor do sentimento, porque, claro, naquela época a gente não tem realmente muitas experiências, né, para agregar, e a gente aprende muito com a experiência desse cliente que chega no escritório com tanto sentimento, tantas emoções, né? Eu digo que o advogado que milita no direito de família, ele trabalha as emoções, o sentimento das pessoas.
Essa é a primeira apresentação que nós temos. Depois vem o direito, né? Então, o direito de família ele vem se desenvolvendo, né? Durante muitas décadas. A inovação é sempre recorrente, como agora, né? No caso da pandemia, com tantas questões ainda avulsas, né? Sem um precedente, né? E é o prepulsor nosso é sempre estar administrando, né, estar perquirindo na justiça, né, o anseio do nosso cliente, que às vezes esse sentimento, quando ele chega numa ação de divórcio, ou seja lá a questão que for, ele tem um sentimento, não é tão bom assim naquele momento, ele está fragilizado, ele está constrangido, ele se sente às vezes ameaçado, né, enfim, a gente realmente tem que tratar esse cliente para entender o desejo dele, né, nós somos um ser humano pensantes e desejamos, e qual que é o desejo dele? É claro que é pleitear alguma coisa, mas o que tem por trás desse sentimento? Tem um ódio, tem uma raiva por causa de uma injustiça? Então, nós vamos trabalhar esse direito dele, mas também trazendo outros princípios basilar, tanto da nossa sociedade como do direito, como a boa-fé, né? E é importante também dizer que dentro desse valor jurídico, hoje reconhecido no direito de família, temos várias composições, né, estruturas parentais, conjugais, né, na nossa sociedade, que por hora, e como antes também, não tem uma determinação legal, não tem uma norma. Então, cabe a esse operador do direito, né, procurar pleitear, atribuir, né, esse direito e distribuir ele na nossa sociedade. Né, o direito de família ainda é muito... ele segue muito a família como um todo, às vezes muito questionado por estar relacionado à religião, né? E eu acho que o operador do direito do direito de família, como no geral, ele precisa realmente pensar nessa atribuição daquele direito de quem está pleiteando, né? Sem muito levar em conta a situação religiosa ou entendimento, e por isso que a gente tem a jurisprudência, a doutrina, né? Que vem também os princípios constitucionais para pleitear aí a nossa sociedade. Entendi. Fala para eu parar, doutor, porque senão eu não paro, viu? Não, fica tranquila. Eu expliquei para o pessoal que a gente dividiu a live em 4 partes. Então, a primeira, para a gente já engatar, é sobre pensão alimentícia, tá? Então, para a gente começar, eu vou deixar... eu vou pedir para você explicar para o pessoal, porque assim, eu sei o que é pensão alimentícia, mas eu sei também. Exato. Tem muita gente aqui que está acompanhando a live. É verdade. Que não tem a menor ideia do que seja, né? Tipo, pensão alimentícia. E eu vou fazer É verdade. Eu vou fazer uma retratação aqui que eu acabei não dando boa noite para os que estão presentes, né? Aqui tem colegas que eu não conheço, que eu espero um dia a gente poder se conhecer, tenho colegas conhecidos e a gente também tem o público, né? Exato. Porque as pessoas anseiam por essa informação, né, sobre os direitos que envolvem a família. É muito questionado, né? Então, a gente tem aqui, ó, a Cíntia acabou de entrar, boa noite. Minha mãe também deu boa noite, minha mãe tá no Instagram, gente. Que bonitinha! Obrigada. Eu vi aqui a minha filhada. Então, vamos realmente... Ela te dando boa noite, Ana. Boa noite, doutor Rogério. Pensa nisso, doutor Rogério. Que fofa. Não conheço pessoalmente, a sua filha eu conheço, mas para trazerem... conhecê-lo e obrigado por estar aqui acompanhando a live com a gente. Mas vamos lá, porque o Instagram não dá muito tempo para a gente. Então, dá um panorama geral, explicar para o pessoal que está acompanhando o que seria a pensão, o que se inclui, né? E quem é que tem a obrigação de pagar a pensão? Então, vamos lá. A pensão alimentícia é um valor que é fixado, né, em sentença judicial, seja ela no consensual ou no litigioso, quando houver um litígio entre as partes, né, para suprimento das necessidades básicas, né, e também para manutenção de outra pessoa. Né? Então, a palavra alimentação, ela não condiz somente a usar alimentos, mas também engloba saúde,
educação, moradia, vestuário, tudo que aquela pessoa precisa realmente para no mês se manter. Essa seria o básico sobre a pensão. Depois vem que se inclui na pensão e quem tem que pagar a pensão, né? Eu vou falar assim, vou começar dizendo de uma outra forma, quem tem direito à pensão, né, no contexto geral. Então, a obrigação alimentar, ela é personalíssima, né, ela não passa de uma pessoa para outra. Então, a pensão, ela é obrigatória aos filhos menores de 18 anos. Isso quer dizer que, quando casado, os pais têm obrigação de manter, né, a fazer o sustento daquela criança conjuntamente. Quando há o divórcio, a pensão é obrigatória, até os 18 anos, né? A segunda opção, o segundo credor, no caso, seria o dos filhos maiores de 18 anos, constatada que ele não tem como subsistir, como se sustentar, não tem um emprego, ou está até cursando a faculdade, né? O que estenderia a pensão dele até os 25 anos. Temos também a pensão entre os cônjuges, né? E o ex-companheiro, né? O ex-companheiro é para quem vive em união estável. Também, né? Tanto o homem como a mulher, né? Tem o direito a pedir a pensão no caso de não conseguir prover o seu sustento. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. O casal separado, às vezes, ele pré-definiu que a mulher ficaria em casa, né? E ela sustentaria, ele sustentaria a casa, né, com o dever da casa, e ela se dedicasse única e exclusivamente ao cuidado da casa, dos filhos e dele também, porque se ele cresce profissionalmente, é porque teve alguém que conseguiu administrar, né, o dia a dia da família. Então, quando separa, às vezes ele fala, eu não quero saber, ela tem que se virar, arruma alguma coisa para fazer. Não é assim. Vocês não decidiram verbalmente que seria esse tipo de administração que caberia? Então, ele vai pagar um alimento transitório. Se ela tiver uma idade que pode ainda trabalhar, está apta a trabalhar. E no caso dela não poder trabalhar, essa pessoa pode se tornar definida por idade. E também temos as pensões entre os pais, né? O pai, ele também pode receber a pensão do filho na sua velhice. E, Lu, existe olha eu, né, íntimo, né, Lu? Pode, continua que tá melhor. Não tô ouvindo. Não. Existe um valor dessa pensão? É que enfim, hein? Poxa vida. Poxa vida, deixa a gente falar, pelo amor de Deus. Não sei porque acontece essas coisas. Não, é o horário. O horário. Então, mas semana passada, nesse mesmo horário, eu fiz não deu um problema nenhuma vez. Mas assim, não tem problema porque ficou salvo a primeira parte no IGTV. Tá bom. Daí, outra parte eu pego depois, edito tudo, unifico em uma só e coloco no YouTube. Então, tá bom, então vamos lá, antes que ela me derrube de novo. Mas vamos lá. Fala pra gente, você estava falando... Sobre o valor do pré-determinado, né, da pensão. Pré-determinado, que foi nessa parte que nós paramos. Então, isso. Dá uma síntese sobre se tem algum valor pré-determinado. Tá. É importante primeiro a gente trazer aqui que não existe um valor pré-determinado para alimentos. Nós temos que fazer um estudo, né, do caso concreto, e a doutrina que nós temos, né, dominante, é no sentido que tem que ter o binômio, né, necessidade e possibilidade, tá? Então, a necessidade de quem vai receber esses alimentos. Então, a gente junta uma planilha com as despesas que ele tem mensais e comprovando, lógico, também por documentos, né? E a possibilidade de quem vai pagar. Então, qual a possibilidade qual a situação financeira no caso, vamos supor, o genitor ou a genitora para pagar esses alimentos? Então, esse é o princípio basilar para critério de fixação da pensão. Claro que a jurisprudência dominante, ela também fixou que 30% dos rendimentos de quem tem, do pagador de pensão,
têm que ser separados, né, para suprir essa necessidade, né? Então, na doutrina nós temos, sim, a fixação de 1/3 dos rendimentos do pagador, né, ou 30%. Se ele for registrado, é muito mais fácil a gente oferir esse valor, porque vai ser descontado direto do holerite dele. E também temos o caso da fixação em salários mínimos, né? Quando o pai trabalha informalmente, a gente não consegue oferir qual o rendimento dele, o juiz fixa, vamos supor, 30% do salário mínimo, né? Ou no empresário, ele vai fixar em salários mínimos. Por que ele fixa em salários mínimos? Porque o salário mínimo, ele tem uma correção anual, né? Assim como o salário também, ele tem o dissídio, então ele já tem uma correção. Esse valor não vai ficar defasado. Mas é importante a gente trazer aqui que sempre vai ter esse estudo, no caso concreto, né? E analisando o binômio, necessidade e possibilidade, tá? E também a proporcionalidade, né? A gente hoje também tem essa discussão da proporcionalidade, que está na lei, né? Os pais, quando as pessoas chegam com planilha aqui, quando eu peço a planilha, ou eu vou apresentar de repente para outra parte, ele fala assim, agora é meio a meio, né? O homem e a mulher são iguais perante a lei, e é meio a meio. Na verdade, no princípio da proporção, quem ganha mais, paga mais, né? Não dá para um rendimento, às vezes a pessoa tem um rendimento, um dos genitores ganha 15 mil, o outro ganha 1.500, então a gente vai fazer uma proporção entre o rendimento de cada um, para poder chegar oferir esse valor. E também é necessário dizer que nesse 1/3, nos 30%, também tem que avaliar se ele tem outro filho, né, fora daquela união. Eu já cheguei a fazer de 5, ter que revisionar e fazer a proporção para os 5 filhos dele, né? Então, realmente precisa estudar o caso concreto. É uma sacanagem essa história do cara que tem um filho, daí depois ele ainda mais. Exatamente. Mas um filho não pode ser dentro, né? Então, a gente não pode, de repente, ganha 22% e o outro não tem nada, ainda tem que fixar e também não tem nada. Às vezes a juíza chega até a ser superior, vamos supor, no caso dele de ter registro, um servidor público, né? Então, o juiz, como sabe o rendimento dele, vai oficiar para descontar em folha todas essas pensões. Às vezes ele sobe o patamar para 40%, 45%, porque se ele tem 5 filhos, ele vai ter que adequar a vida dele realmente a mantença dos filhos. Então, acontece isso. Por isso que eu fiz essa introdução para dizer que, embora a jurisprudência, né, tenha essa visão dos 30% do rendimento, a gente vai sempre analisar o caso concreto. Isso me lembrou de uma audiência que eu fiz aí no Fórum de Santana, inclusive, de família, em que o cara falou lá para a juíza assim, mas eu já tenho um filho, agora tenho outro, e tá difícil para eu pagar. E eu não lembro nem qual foi a juíza, mas a juíza virou para ele e falou assim, o senhor tinha um filho, tava difícil? Daí o senhor teve outro filho, ficou mais difícil, não ficou? Daí agora o senhor teve mais um, agora são 3 bocas para comer. Daí o senhor tem que Exatamente. O senhor tem que reduzir a pensão ou o senhor tem que trabalhar para dar de comer com os 3? Exatamente, ele vai ter que trabalhar mais, né? Então... Mas, durante agora a pandemia, né? Você acha que houve um aumento de clientes buscando pedidos de pensões alimentícias no seu escritório? Eu fiz até, vou engatar na outra pergunta, que tem a ver mais ou menos com isso, que eu fiz uma live, não me recordo quando agora, em que a gente estava falando de divórcio. E o escritório que eu trabalho aqui em Itu teve um aumento nos casos de divórcio. Então, assim, você acha que aumentou isso durante a pandemia? Doutora, eu falo que as ações da família, elas seguem um fluxo normal, né? Os alimentos, hoje, eles podem ser pleiteados até dentro do fórum, né? Aqui na capital, a pessoa vai no fórum da competência do seu território, ela leva a certidão de nascimento da criança e é distribuído pelas varas, né? Primeira vara 1, 2, 3, 4. Então, ele já faz o pedido
e no dia, lógico, vem o defensor público, né, para fazer a audiência. Então, ela tem um fluxo comum, né, normal. Eu acho que pelo fato da pandemia, não. O que tem algumas consultas de clientes que estavam já pensando em divorciar, já de repente desde janeiro, está fazendo esse estudo porque a gente sabe que o casal que chega para dissolver a união, ele não é ontem, ele decidiu ontem que ele vai terminar o casamento. Ele está desde janeiro pesquisando, vasculhando, e aí ele demora um tempo para fazer esse pedido. Ele vem, pega a documentação, às vezes vem, pede, assina, some, depois volta. Então, assim, eu não senti, por causa da pandemia, um aumento das ações de alimentos, eu acho que não teve, né? Eu acho que a gente tem mais as questões das revisionais de alimento, e no caso do divórcio, realmente aquele cliente que já estava buscando fazer o divórcio, né? O que eu tenho aconselhado às partes, que se de repente for nesse período de pandemia, porque a gente está todo mundo recluso dentro de casa, essa é a verdade. Então, estamos convivendo, às vezes 48 horas, né, com a pessoa, e no caso, quando tem filho, ainda tem que administrar essa situação deles em casa, fazendo EAD, as obrigações de casa, você está em home office, mas você tem que lavar roupa, você tem que fazer uma comida, e às vezes tem realmente um desgaste, né? Então, eu aconselho realmente, e eu falo que o advogado também tem que sentir isso no seu cliente, na pessoa que chega pleiteando, se é hora desse pedido, aconselhar, de repente, fazer uma terapia, né, uma constelação familiar, mas se o evento de divórcio é por causa da pandemia, espera um pouquinho, vê se essa rusga continua, né, e aí sim depois entrar com o pedido. Eu acho o mais, o que eu aconselho. Maravilha. E como você falou das revisionais, a gente vai entrar agora na segunda parte para falar da revisão de alimentos. Então, da mesma forma que a gente fez sobre pensão, dá um panorama sobre quando alguém quer aumentar ou diminuir a pensão retributiva. Como que essa pessoa deve fazer? Tipo, né, o que ela tem que fazer? Para que serve uma revisional? É importante dizer que os alimentos aqui não faz coisa julgada. Lógico que nós, profissionais de direito, entendemos isso. Ou seja, ele pode ser revisto a qualquer momento, né? E aí entra a revisional de alimentos. Havendo uma modificação na situação financeira de quem paga ou a necessidade a mais de quem recebe, a gente tem ação que ela tem o nome de revisional de alimentos. O que você perguntou mais? Não, era só isso, um panorama de como que funciona a revisional, quando a pessoa entra. Isso. Basicamente seria isso, né? Inicialmente tem que ser provado essa modificação financeira antes mesmo da gente falar sobre o binômio necessidade e possibilidade. E eu até pus uma pergunta aqui que é sobre uma súmula, a súmula 621 do STF, do STJ, desculpa, que fala o quê? Que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem a data da citação, né? Vedadas a compensação e repetibilidade. Qual a sua opinião sobre essa súmula que é meio polêmica? Porque na prática o que acontece? O advogado entra com o pedido, daí ele fala para o cliente dele, já para de pagar a pensão, não paga mais. Por quê? Porque depois a decisão vai retroagir a data lá da citação. Então, assim, ele espera. A hora que a pessoa foi citada, ele fala, não precisa mais pagar. Espera. E daí a ação revisional fica rolando. A execução também? A execução também. E quem tem que receber a pensão não recebe porcaria nenhuma. Exatamente. Né? Bom, você resumiu bem. Eu acho que realmente com essa súmula a justiça ela vem trazendo essa situação que já era comum, né, entre os maus pagadores, essa atitude, né, nos processos, mas uma vez que existe uma súmula, ele vai repetir muito mais essa situação, né? Então, realmente,
tem uma ordem judicial, ela tem que ser cumprida, né? Se o juiz, se foi feito um pleito, e a gente tem que imaginar que o alimentos, ele segue o que ele mesmo fala, é uma característica alimentar de sobrevivência, de subsistência. Às vezes, se você tá pedindo para majorar, é porque tem uma criança enferma, né, e está tendo os gastos, de repente a genitora parou de trabalhar porque tem que cuidar dessa criança. Então, é toda uma condição que precisa ser estudada dentro desse processo. Se o juiz chegou a majorar, é porque ele realmente evidenciou, né, que é necessário o aumento, naquele momento, dos alimentos. Né? Então, realmente, estimula o mal pagador, pune quem paga bem, né? Porque ele acaba cumprindo ordem judicial, mas ao mesmo tempo, se for conversar com outras pessoas, vai dizer que o advogado até não agiu direito com ele, que deveria ter falado para ele não pagar. Agora, a má sorte é se nele não tiver a redução, né? Aí ele vai ter uma execução, vai ter uma bela, né? Vai ter uma bela de uma dívida, né? Então, realmente, é bem questionável essa súmula, ela não ajuda, o caráter executório é coercitivo, né? É para que realmente venha o pagamento dessas despesas que ele não fez, e aí, quando retroage a data da citação, realmente a gente fica sem muito o que fazer, né? E estimulando isso, o mal pagador. Eu acho que o senhor definiu muito, muito bem a questão. E como a gente está falando de mal pagador, né, a gente já vai entrar, né, como que a gente faz para receber do mal pagador. Então, assim, a gente vai entrar nas execuções. Execução, quando uma pessoa não paga a pensão, o que acontece? A gente tem 2 tipos de execução. Então, fala um pouquinho para a gente desses 2 tipos. Então, principalmente nesse período agora de pandemia, a questão sobre a revisional de alimentos, ela está bem inserida no meio da mídia, né? Hoje mesmo tinha uma advogada tratando sobre isso, e ela apontou muito bem, dizendo que se a sua situação financeira, até pelo evento do Covid, houve uma alteração, você precisa ingressar com uma ação de revisional de alimentos, né? É a única ação que pode reduzir esse valor e fazer com que você não chegue a uma execução, né? Então, a execução, ela pode ser por prisão, com pedido de prisão, ou por expropriação de bens, ou seja, recair sobre bens do devedor, com pedido de penhora, né? E todos os meios executivos que a gente tem. Pode falar, doutor. Não, pode ir. Não, pode falar. Pode? Não, então, eu ia falar assim que das medidas que devem ser tomadas, você já falou, né? Ou a gente penhora bens da pessoa, ou pede a prisão. Só que assim, quando a pessoa não tem o que ser penhorado, tipo, não tem dinheiro em conta, não tem bens, não tem nada, como que a gente faz? O que a gente pode fazer? Ai, doutor, é difícil, né, doutor? Porque por isso que a execução é um processo tão moroso, né? A parte, às vezes, ela se vale da execução para não cumprir uma decisão judicial, porque às vezes a mãe vai até lá e fala, eu vou te executar. Ele fala, problema seu, pode ir procurar a justiça. Aí ela procura. Só que demora, né? Ela é morosa, tem que citar. Ele junta justificativa, né? Porque ele às vezes não tem dinheiro, mas ele juntou justificativa nos autos, né? Ele juntou justificativa, às vezes ela é meramente procrastinatória, né? Tem o conflito só atrasar essa execução, só que também esse valor vai sendo corrigido, né? É importante dizer aqui que no rito de prisão, né, você pode ingressar com as 3 últimas pensões devidas e as que vencerem durante o processo, né? É comum, às vezes, a gente ter 2 estilos de pedido de execução para o mesmo pagador, né? Então, a gente pede pelo rito de prisão, que a gente só pode alcançar as últimas 3 pensões vencidas, lembrando que 1 mês de atraso você já pode fazer o requerimento da prisão, por prisão. E a gente tem um outro rito, que são as pensões que já venceram antes desse período,
né? Então, ele às vezes cumula esses dois pedidos e ele não quer saber, ele junta justificativa, vai protelando, mas às vezes essa dívida, quando chega lá na frente, ela está realmente no valor elevado, difícil de pagar de uma vez, também não propõe um parcelamento, e eu tenho visto muito comentário dos colegas sobre a justificativa já sobre o Covid, né, dentro da execução de alimentos. Então, o motivo de força maior, por isso ele não está fazendo o pagamento, mas a gente não pode se valer disso, né, doutor? A gente sabe todo... A Caixa não pagou o benefício, não tem como pagar. Não pode. Revisiona esse valor, né? Deixa essa situação regulamentada durante esse período, para que você não possa sofrer aí uma execução, a execução vem com valor. A última opção da justiça é realmente a prisão, né? Ela tenta um acordo, e aí se você não pagar, realmente você vai ter a prisão aí fixada nos autos. E assim, aconteceu um caso curioso no escritório, por sinal, essa semana. O juiz decretou para um devedor de pensão, se ela está pedindo a prisão, o juiz decretou a prisão domiciliar por conta da pandemia. Só que assim, eu fiquei pensando, prisão domiciliar, o cara já está preso, ele está em quarentena, ele não está saindo, que prisão é essa? Tá todo mundo preso, né? Tipo, tá todo mundo preso em casa, decreta prisão domiciliar, cara... O fundamento inicial para essas prisões foi no sentido de que, para evitar o contágio, né, epidemiológico do Covid, então o juiz estabeleceu que a prisão, que é em regime fechado, né, nas ações de execução hoje, sendo de 1 a 3 meses, que elas fossem cumpridas em prisão, cumpridas em prisão domiciliar, né? E não dá, né? Não dá, porque se o sentido é coercitivo, de natureza alimentar, o melhor é o que está acontecendo em alguns casos, e o que eu venho pedindo realmente é a suspensão desse processo, né? Então, eu já vi umas decisões aqui nesse sentido, pedindo a suspensão dessa prisão para cumprimento depois da pandemia, né? E aí também é um tempo que ele pode trabalhar e conseguir um rendimento, né? Ou fazer um acordo, né? Ganhou um tempo, né? Essa é a verdade, ganhou um tempo. E às vezes a pessoa que está necessitando desse valor ainda no meio dessa pandemia não vai conseguir alcançar. Bem isso. E vamos passar para a nossa quarta e última parte. Eu acho que essa questão de alimentos, pensão, execução, acho que ficou bem esclarecido. Falando de... posso pontuar? Assim, né? Tipo, posso só fazer um pontuamento que a gente acabou esquecendo de falar? Claro, que claro. O fato... Eu acho que a gente até falou que o fato Covid não é um motivo ensejador da revisional de alimentos e também não do pagamento dessa execução, tá? Então, realmente o juiz vai avaliar o caso concreto, tá? O que eu ia falar é que quando acontece essa questão da pessoa não ter o que ser penhorado, eu vou vasculhando a vida dela. Sim! Eu peço para ver se ela tem algum seguro. Pede ofício para tudo que é lugar. FGTS, pode... Exatamente. Penhora de FGTS 50%, né? Eu pioro até a aposentadoria, tá? Eu penhoro. Eu tenho o pedido agora que o senhor me ligou e falou, meu Deus, senhor, doutora, a minha pensão, o senhor não paga, né? Eu tenho um caso aqui no escritório de uma pessoa, eu acho que essa ação é de 2007, não sei mais, 2008, só que assim, sabe, né? Ele vai virando embaraço, né? Você termina o divórcio, começa alimentos, começa a revisional, começa a execução. Ele entrou com revisional de alimentos, falando que ele não tem condições de pagar esses alimentos, porém, a cada ofício que eu peço, que é expedido pela justiça, quando volta, ele está trabalhando, ele tem uma renda super alta, e isso não é informado no processo,
né? Ele realmente, de má fé, entra com o pleito e realmente não... Então, aí, até esses extratos que chegam de informações na revisional do alimento deles, eu junto todos na execução. Exato. E aí eu vou penhorando. Outra coisa que a gente conseguiu penhorar também aqui foi a penhora de 30% do benefício emergencial que a pessoa está recebendo. Também. A gente tem que ser criativo. Como eu disse, existe o direito de família, existe atribuições de direitos, né? E distribuição. A gente tem que ser criativo, doutor. Realmente, vai lá, ele não tem um rendimento, mas ele tinha esse. Né? Então, a gente sempre segue expropriando bens, penhorando o que a gente acha, como pode suprir a mantença daquela pessoa que tanto necessita. Porque eles tem muitos devedores que eles agem de má fé, né, no processo. Eles escondem, ocultam os bens, e a gente às vezes fica assim 2 anos estudando essa possibilidade, a capacidade deles financeira, porque você ainda tem que provar nos autos, né? Eles esquecem que nós, como advogados, a gente sabe tanto como defender o devedor, né? E como cobrar. Então, eles esquecem. E trabalhar na relação de afeto que eu trouxe aqui, né, como valor jurídico hoje dentro do direito de família, é muito comum que ele tome raiva do advogado, do credor. Exato. Entendeu? Às vezes chega e fala, você é uma peste. Eu falei, não, só uma peste é você, que não paga o que precisa, né? A gente tem que ficar aqui, realmente acontece mesmo. Então, vamos passar para a quarta parte, que teve até uma pessoa no comecinho da live que pediu para que a gente falasse sobre isso, né? Que é sobre um tema que está sendo bem polêmico atualmente na pandemia, que é a questão da guarda, principalmente os casais que têm guarda compartilhada de filho, e daí a pessoa está lá em quarentena e tá lá cuidando do filho, e daí tem que pegar o filho e deixar o pai levar, e daí, ou a mãe, ou vice-versa, e daí você não sabe se aquela pessoa está se cuidando igual você está, enfim, você está usando a máscara em cima do nariz, Então, eu acho que eu vou primeiro começar definindo a guarda para as pessoas entenderem aqui, né? Nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico 2 tipos de guarda. A guarda unilateral ou exclusiva, né? O que seria a guarda unilateral exclusiva? É aquela que o guardião tem a guarda física, a posse, olha só a palavra, a posse física, né? E detém aquela posse daquela criança. Ou do adolescente, né? E ele tem o poder de imediatividade. O que seria isso? Ele pode decidir sozinho se muda de escola, se vai colocar num curso de inglês e não gostou e ele vai tirar, se mudou o médico, né? Enfim, ele tem essa autonomia. O que a gente vem trazendo dentro do direito que sempre... O pai, é importante dizer que o pai não é um visitante. Pai não visita filho, pai convive, faz laços e afetividade com esses filhos, né? Então, aí, dentro desses anos advogando, nos meus processos eu sempre litiguei, briguei, ouvi muitas coisas de juízes, porque a guarda teria que ser compartilhada entre pai e mãe, né? Então, o que seria a guarda compartilhada? É uma corresponsabilização de ambos os genitores, né? E juntos, olha a palavra, em juntos, né? Determinarem o que é melhor para o seu filho, né? E a gente vem trazendo aos pais a necessidade de eles compartilharem a convivência, né? O juiz determina que tem uma residência fixa, que é um absurdo, né? E eu tenho amigos, né, que eles falam que a guarda compartilhada hoje, ela é travestida de uma guarda unilateral, né? Porque o juiz pega lá coloca a guarda como compartilhada, mas acaba instituindo na prática uma residência fixa, né, horários de visitas, e essa regulamentação seria para que não trouxesse um atrito para as partes, mas que elas convivessem com seu filho de forma igualitária, né? Vai. Agora eu vou fazer uma pergunta que nem está aqui, mas tipo, como a gente tem esse assunto,
como que o juiz define qual é a residência, o lar de referência do menor? Então, dentro do processo de guarda, se ele não for consensual, ele vai para um estudo, né, psicossocial, com a psicóloga, com a assistente social, né, que vai avaliar como vai ser essa convivência entre o casal, né. Na lei nova de 2014, não é obrigatório que os pais convivam bem, né, porque a gente sabe que o atrito, o grau de beligerância entre os pais, principalmente na guarda, é muito grande, e traz um prejuízo para a criança. Então, na supremacia do interesse do menor, o juiz vai avaliar qual é a melhor forma, se essas partes não conseguiram fazer consensualmente, dessa atribuição, né, da convivência entre os genitores. Então, é essa avaliação psicossocial que vai trazer ao juiz, né, e claro também aos advogados, como que é essa relação dessa criança, onde ela fica um pouco de mais tempo, qual é o melhor para se colocar como a residência fixa daquele menor, daquele adolescente. Maravilha. E agora, em relação à guarda compartilhada, como a gente está nessa época de pandemia, como está sendo essa situação? Está sendo muito difícil, né, doutor? Está muito difícil, realmente. Estamos aqui há 4 meses, desde 16 de março, mais ou menos, né? Quase 4 meses de isolamento social. No primeiro momento, o que nós buscamos é uma conciliação entre as partes, né? Entre pai e mãe, no sentido de observar o que eles têm no dia a dia deles, né? Se o pai está em home office, a mãe está em home office, por que não distribuir esse tempo, né? E aí tem que analisar também se nessa casa não tem alguém do grupo de risco, se a outra parte, como o doutor disse, está realmente fazendo esse isolamento social, né? Então, no primeiro momento, os juízes se mostraram bem conservador, né? Fazendo com que esse contato, que fosse suspenso temporariamente, ao compartilhamento da guarda entre os filhos, dos filhos, né, entre os pais, e que as visitas fossem feitas virtualmente, né? E a gente sabe que, de repente, a criança com uma idade tenra, é muito difícil esse contato, né? Ele não quer, né? E às vezes isso traz um desgaste muito grande para o casal, né? A gente também tem a situação da alienação parental, que no casos que já estavam sendo verificados, trouxe realmente um prejuízo, né? Do pai, ou o genitor que não tem essa residência fixa, ficar sem o acesso físico do seu filho. Então, é uma situação que realmente os juízes estão olhando caso a caso, é necessário realmente pleitear. Eu fiz aqui no meu Instagram, o mês passado, uma pesquisa, uma enquete, né, que eu queria saber das pessoas, dos meus seguidores, quem estava compartilhando a guarda ou quem estava com a guarda, com a convivência suspensa, né? E 100% disseram que as visitas, a convivência está sendo feita virtualmente. Então, eu acho que cabe ao tribunal realmente uma sensibilidade, até pelo tempo que a gente tem da pandemia, analisar o caso, verificar quais as condições desses pais, né, se eles realmente estão levando esse isolamento a sério, se tem pessoas de grupo de risco, porque tem mãe, de repente, que ela está com o filho, mas ela está indo na pracinha, né, e aí o pai não pode encontrar essa criança de longe na pracinha, o pai, de repente, não pode passar com o carro e ficar no quintal, no saguão, um pouco com aquela criança, mesmo que distante, 2 metros, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso, né? É importante, porque é uma relação de amor, de afeto. Eu não consigo conceber ficar longe dos meus filhos, mesmo hoje eles sendo grandes e mamutes, né? Como eu digo, por tanto tempo, né? É muito difícil. E aí tem realmente fazer um estudo social, né? Já visto que a pandemia está decretada, acho que o estado de calamidade, né? Está decretado pelo judiciário até dia 3 de outubro, né? Se eu não me engano. Então, até esse período
Eu acho que é mais ou menos isso, 3 de outubro, alguma coisa em outubro. Mas até lá, não dá para que essa distância física continue, né? Então, realmente... Uma coisa importante, né? É que a gente falou que é feito um estudo social. Agora, assim, como que é feito esse estudo social durante a pandemia, tendo em vista que acho que as assistentes sociais, pelo menos aqui da cidade, não estão trabalhando, não. Então, não temos, né? Por isso que é muito importante trazer aqui aos colegas a advocacia colaborativa, né? Que as partes consigam conciliar e pensar no melhor para o filho, né? Eu sempre falo, faz o que é melhor para o seu filho, né? Vamos ver realmente se esse pai, ele se comporta de uma forma que não seja o recomendável, né? Ou se de repente esse desejo de ficar com essa criança, o medo também que se instalou, né? Nós fomos postos em quarentena sem aviso prévio, eu falo, né? Então, do dia para hoje, decretou a pandemia, isola-se, saiu enunciado, olha, as crianças precisam ficar na residência fixa, suspende as visitas, né, a convivência, e aí fomos analisando, eu, Luciana, entrei em contato com os advogados e tentei fazer um acordo, né, e muitos genitores também viram que nessa situação de os dois estarem isolados, em casa, com segurança, foi melhor, de repente, alternar essa convivência com a criança fora do acordo que eles têm regulamentado em juízo, e a criança fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, então você também consegue trabalhar, porque estamos em home office, né? Então você consegue trabalhar mais sossegado, consegue administrar o seu dia a dia, enquanto a criança está sendo cuidada pelo outro cônjuge, né? Então, o outro cônjuge não, o outro genitor. Então, é importante analisar o caso concreto, é importante uma sensibilidade das partes nesse momento, né? E pensar com carinho no seu filho, né? Antes de qualquer coisa, é ele que está privado, né? De ter a convivência do outro genitor. E a doutora teve muita procura por conta dessa situação de guarda e visitas agora, durante a pandemia? Muita, doutor, muito. Olha, acho que no segundo dia que foi realmente decretada a pandemia, a gente realmente ficou louco, né, com as consultas, com os casos, com os clientes, em se posicionar, né, durante esse período. E aí, como eu disse para o doutor, quando a gente pode, graças a Deus, quando tem na parte contrária um advogado que é colaborativo, a gente consegue fazer um termo de acordo e não levar esse caso para a justiça, como o doutor bem disse, fica difícil nesse momento, né, mesmo com o retorno dos prazos processuais, mas com o trabalho remoto, a dificuldade de se analisar no caso concreto e fazer esses estudos, né, com a psicóloga, com a assistente social, do que é melhor nesse momento. Então, o juiz também ele vai analisar o que você levar para os autos, né? Então, se o pai está saindo, a mãe, claro, a mãe tem foto disso, né? Ela sabe. Então, vai provar, vai realmente verificar essa situação dos genitores. Mas sempre que possível é bom fazer um consensual, né? Nem atualmente, para o pessoal saber da dificuldade nossa, dos advogados, atualmente nem a audiência virtual anda resolvendo muita coisa. Não. Por exemplo, eu tinha uma audiência marcada, acho que era para junho, daí ela foi desmarcada, passou agora para julho. E daí a juíza quis fazer a audiência da maneira virtual e não pôde fazer. Por quê? Porque o pai dessas crianças não tem e-mail. Então, por ele não ter e-mail, a juíza, e ele falou que ele não sabe mexer com o celular, que ele tem essa dificuldade. E resultado, desmarcou a audiência, acho que pela terceira ou pela quarta vez, e jogou essa audiência para setembro. E sabe-se lá se teremos. Se vai ter, se teremos. A gente tem toda essa expectativa, o pós-pandemia também, né? Como que vai se operar, né? A gente ontem viu aí a nova normativa do Tribunal de Justiça, né? Para quem é aqui de São Paulo, e como vai ser o retorno, é realmente assustador, né?
É aos Exato. poucos, a gente não sabe muito bem como que vai acontecer, as audiências de instrução e julgamento, como ficarão, né? Enquanto realmente a gente não tiver uma segurança, eu acho que o judiciário vai se manter um pouco cauteloso e vai tentar, de alguma forma, resolver essas situações, né? Situações que não puder ainda ter uma constatação, uma audiência, uma justificativa, no caso de tutelas de urgência, ele vai decidir conforme a documentação que for trazido, o que vier aos autos, né, pelas partes. E Mas a gente pede que as partes realmente comecem a se sensibilizar com esse momento, né, e tentem se colocar no lugar do próximo. maravilha. Me surgiu aqui uma pergunta que eu já ouvi várias vezes e eu acredito que a doutora também já tenha ouvido várias vezes. Aquele papinho que geralmente o cliente chega para você e fala assim: ah, mas eu não vou pagar a pensão porque ela não está deixando eu ver meu filho, ela não está deixando eu visitar, então eu também não vou pagar. O que você acha disso? Tipo, como que... Doutora, então, como eu disse, né, no processo de família, a gente trabalha com sentimentos, né? E esses sentimentos são aflorados, exacerbados, eles realmente são conflituosos, e somos nós que temos que manter uma certa cautela e trazer o cliente também, como eu disse, à situação da verdade dos autos, né? Então, que esse cliente, quando o profissional tenha contato com ele, esclareça para ele o que realmente acontece dentro do processo e como ele deve se comportar, né? Então, eu falo muito para as mães, há muita confusão nesse sentido, né? Da posse da criança mediante ao não pagamento da pensão. Realmente passa os anos, mas a gente não consegue tirar essa cultura, né? E eu sempre falo para a mãe, você está errada, né? Porque os alimentos você discute naqueles autos e a convivência da criança com o pai nada tem a ver com a necessidade que ele precisa, né? Ou a criança ela tem que se desenvolver, ela precisa da família, né? Para isso, para poder ter um crescimento intelectual, emocional, né? Então, os pais, eles têm que realmente, a gente tem que trazer os pais à verdade e tirar eles, né, nesse sentimento de raiva ou de troca, e entender que ele também pode entrar, né, com alimentos. Normalmente o pai, que quando ele é impedido de visitar as crianças, ele oferta alimentos, né? Só assim ele oferta os alimentos, porque ele vai discutir a visitação. Então, veja que é de ambos os lados, né? A mãe também impede, no caso do pai visitar o filho, porque ele não está pagando alimentos, e o pai, quando essa visita não tem uma regulamentação, se não tiver regulamentação, ele vai ter que procurar a justiça para fazer. Se tiver uma regulamentação dessa convivência e ela impedir, ela tem que tomar cuidado, porque ela pode ter uma reversão de guarda aí, né? Porque pode o juiz declarar alienação parental. Exato. Então é muito importante ficar atento a essa situação. E eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Toma cuidado, né? Alimentos você discute aqui e a convivência da criança com o pai, você tem que, mesmo morrendo de raiva por ele ser irresponsável, ela tem que continuar, porque a criança ela não objetiva isso, né? Ela só quer afeto, amor, carinho, né? Então E a gente tem que explicar para o cliente também que são processos distintos, honorários distintos. Né? Sim, sim. Outra coisa, porque senão ele acha que é tudo um pacote e que tem que dar uma vez só. E é verdade. Eu falo assim, que tem que fazer um combo, né? Um combo. Faz um combo, né? Vai agregando e vai separando, porque realmente um direito vai puxando o outro, né? Exato. E, doutora, nós estamos caminhando aqui para o final, né? Mas tem tanta coisa para falar. Olha só, não caiu mais a live, né? Mas a gente está caminhando aqui para o final. Então, eu queria que você deixasse uma dica, né? Porque você falou tanto desse lado humano que a gente tem que ter no direito de família.
Então, uma dica que você poderia dar para os pais terem bons relacionamentos neste período, seja com as suas ex ou com os seus ex, né? E também com os seus filhos, né? Então, deixa uma dica, Exatamente. pessoal. O que eu tenho para dizer aos pais, né, é que, primeiramente, consulte sempre seu advogado, né, para que ele esclareça para você todas as dúvidas que você tenha. A gente sabe que dentro do processo, né, antes do processo, né, esse sentimento realmente às vezes é ferido, né, é constrangido, mas a partir da hora que a gente entra com aquela ação, o que se pretende, né, o judiciário é resolver, né, e resolver às vezes da melhor forma, porque eu falo que eu falo para os pais, vocês estão tão perto de fazer um acordo, né, a gente às vezes verifica essa situação, eles estão tão perto de resolver, mas é aquela raiva, aquela, né, que afasta cada vez mais o intuito deles de conciliarem. Então eu falo assim, quando o juiz ele decide sobre guarda, né, principalmente sobre a convivência, é uma terceira pessoa decidindo sobre a vida dos seus filhos. Então, não seria melhor que vocês conseguissem tentar uma solução, ceder um pouquinho cada um e se colocar um pouco no lugar do outro, né, para poder conseguir um acordo, né? Mas a gente sabe que é difícil, às vezes tem um processo, esse processo demora, e às vezes eles até amadurecem essa situação, né? Então eu deixo para os pais aqui um recado de sempre pensar no seu filho. O que o seu filho vai sentir, o que o seu filho vai passar com aquele conflito que está sendo gerado, né? Então, e também se colocar no lugar do outro, né? Se você está agindo de má fé, repense a vida, né? Repense os valores, porque aquela criança vai depender de vocês para crescer, né? Então a gente vem sempre no processo apontando essa decisão. E quando você deixa para um terceiro, no caso o juiz, o psicólogo, o assistente social, talvez você não goste, a decisão não seja nem favorável nem para um, nem para o outro, e também não beneficia a criança como ela poderia ser com os pais, tentando um convívio, se respeitando, né, para que possa, que esse ser humano que eles fizeram, que eles amam tanto, e a gente vê isso dentro do processo, não falta amor quando eles estão litigando, é realmente um grau de beligerância entre eles, quando baixa a guarda, a gente percebe que eles conseguem perceber, né, esse amor que ambos têm por essa criança. Então, por isso que eu digo que hoje, pela relação do afeto, é muito importante as oficinas de direito que tem, de família que tem dentro do fórum agora, no caso da mediação, quando o processo está começando. Então, a gente tem a oficina de família, a gente tem a constelação familiar, que consegue trabalhar esse sentimento, e aí quando essa parte volta, né, quando esse cliente, quando os genitores voltam a litigar ou numa audiência posterior, eles até esse ânimos deles saíram, porque eles conseguiram se colocar um no local do outro. Então, eu queria muito que todos os juízes, antes de citar, né, antes de intimar, pedir a citação, quando citam a parte contrária, antes de abrir o prazo de defesa, realmente seguissem o Código de Processo Civil, né, e fosse sempre encaminhado esse casal esses pais, né, e a criança, para o Sejusc, né, para mediação e para participar dessas oficinas. Eu tenho casais que eles estavam, assim, de madrugada ligavam, eles estavam se acabando, inventava que bateu, assim, tudo que você imaginar, era assim, eu tocava o telefone, você falava, o que aconteceu agora? E eles foram, o juiz, ele pulou essa fase do processo, ele realmente primeiro pediu para a defesa contestar, né, no prazo de 15 dias, aí ele já leu tudo que estava lá, aí você tem que juntar a parte dele, os fatos dele, né, a comprovação, ela lê, fica mais revoltada ainda, vem a réplica, e aí o grau de animosidade entre eles, de beligerância, realmente é enorme, né? E aí depois o juiz marcou uma oficina de família, mas eles estavam realmente num grau assim
que dava medo. A palavra era medo, tinha medo, pedia para o genitor, no caso, calma, tenha calma, e era um divórcio com todos os pedidos aí, né, englobados. Eles fizeram oficina, doutor. Você não tem noção como esse casal voltou. Numa próxima, logo o juiz marcou audiência de instrução e julgamento, eles eram outro. Até eu, quando marquei audiência antes da instrução, o cliente conversou, ele estava mais calmo, aí ele falou, eu falei, como foi a oficina? Foi maravilhosa. E ela também, a parte contrária, quando eu conversei, ela também me manifestou, né, da importância que o casal, os genitores conseguem verificar, constatar o mal que eles estão fazendo aos filhos. Ou, no caso, o mal que eles estão fazendo entre si. Entendeu? Então, exatamente. Então, o importante agora é isso, né? A gente manter uma parcimônia, tentar fazer acordos aonde não pode, a lei, de repente, não vai conseguir agora atingir o seu objetivo, mas você tem que analisar o caso concreto e sempre priorizar pelo interesse do menor, dos filhos, no caso da convivência. Perfeito. E eu sei que é difícil, eu sei que parece utopia, mas depois, quando eles estão lá, depois de 2, 3 anos, eles realmente chegam a essa conclusão, que poderiam ter cedido mais e ter realmente feito um acordo, convencionado de uma forma melhor, que você não gosta, mas você tem que se respeitar, né? Uhum. Aí em São Paulo tem a mediação é feita no próprio fórum, não é isso? No próprio fórum. Aqui em Santana é no próprio fórum, né? E aí tem as oficinas. Um sofá, uma mesa. Exatamente, não é lindo. Eu choro, né? Eu já chorei, assim, eu já acompanhei uma constelação desses pais e é muito interessante, assim, realmente. Aí você realmente faz todo sentido o nosso início de conversa sobre a afetividade, né? O valor jurídico do afeto dentro do direito de família. Acho que quando isso é entendido, a gente consegue realmente dirimir melhor as situações que são impostas. Aqui em Itu, a juíza tenta fazer isso. Ela tenta, só que eu não vou nem comentar. Não fica legal. Mas ela tenta, ela se esforça. Mas, enfim, para a gente finalizar, porque a gente, daqui a pouco, acho que já está no finalzinho, pelo que eu li. Já tá, né? Tá. Então, mas daí depois a gente pode fazer outra, a gente pode ter... Ai, vamos! Agora eu quero fazer um monte. Eu estava aqui pensando, esse assunto, 2 assuntos que seriam super interessantes para uma live. Alienação parental e constelação familiar. Nossa, é muito bom, muito bom. E também para trazer aí, né, a multiparentalidade agora, né, do direito de família, esse tanto de famílias que se estruturaram na nossa sociedade também, está sendo muito interessante, né? E é o que eu estou falando, o direito não pode andar junto com a religião, né? A gente tem que sair do conservador e atribuir. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, interessa o direito que nasceu naquela relação. Porque quando você fala isso, eu vejo alguns advogados que já na hora rebatem e falam, não, mas por que você está falando isso? Eu falo, olha, vamos pensar numa situação, até 88, os filhos que eram havidos fora do casamento, eles eram ilegítimos, e eles ficavam sem o direito, né? Assim como então, adotados, né? Assim como os adotados, eram tidos como ilegítimos, né? Então, é necessário adequar a norma, né, a norma jurídica, à sociedade de fato que nós temos, porque a partir da hora que eles desenvolvem uma estrutura diferente, ali nasce o direito, ali nasce a atribuição do direito, né? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso e separar, né, o que é dito como moral e o que é dito como é justo e é certo e tem que ser, de repente, reconhecido, né, no nosso sistema jurídico. Eu te agradeço. Eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para frente, porque eu sempre faço até o fim, para depois deixar registrado. Só arrumar o cabelo. Então, tá bom? Aqui,
tá ótimo. No 3. 1, 2, 3. Aí, maravilha. Ah, peraí, deixa eu tirar o óculos. Não tô enxergando nada. Eu acho que minha imagem... Eu acho que você travou. Agora voltou. Tá, então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Aí, perfeito. Depois eu te mando essas fotos. Então, Obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem para o público, a palavra é sua, deixa aí uma mensagem para o nosso público. eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Rogério. A gente fez aqui várias questões, conseguimos passar um pouco por cima de cada coisa, ficou realmente muito tema fora, né? Mas o que a gente quis aqui é fazer um poporriê, né, dentro do direito de família, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, né? A presença das pessoas que participaram, né? E também agradecer ao Dr. Rogério por essa página, né? Que nós advogados ficamos muito amparados vendo as suas publicações, né? O seu dia a dia. Vamos lá? Peraí que tem mais uma, doutor. Tem mais uma? Duas. Não lembra? Uma eu ganhei, ó. Eu ganhei essa. Lembra? Aí depois eu quis uma personalizada, né, da advogada. Então, nós operadores do direito, né, nós sabemos dos percalços nossos, o estudo diário, trazer realmente o melhor para a nossa sociedade como um todo, né, então que eu desejo para os meus amigos nesse período de pandemia, né, muita força, muita luz, né, que a gente possa passar por essa fase e depois continuar aqui nosso dia a dia de uma forma que até está fazendo falta, né? Eu vejo aí, contagem de prazo não tem, né? Todas as brincadeiras, mas a gente sabe que realmente é uma questão que assola todo o nosso país, mas nós somos muito afetados, né? Eu tenho amigos que fecharam o escritório, né? Então, eu desejo que a gente realmente tenha paciência, resiliência, que possa superar essa fase, né? E que a gente possa aqui continuar com esse coleguismo, né? Sendo colaborativo um com o outro, né? E pedindo para que a nossa classe seja também mais unida, né? Que nós tenhamos possamos lutar um pouco mais por nossos direitos, né? Porque a gente luta pelo direito do outro e muitas vezes o nosso vai ficando, né? Parado, estagnado, no dia a dia a gente realmente não tem condições de estar se movimentando, então que nós sejamos também corporativistas. Essa é a minha mensagem. Maravilha, Lu, obrigado. Eu que queria agradecer o seu convite, né, você agradeceu o convite, e eu queria agradecer a sua presença e por você ter aceito o convite, né? Você falou que estava meio nervosa e tal, mas... Ai, nossa! Mas olha, eu falei pro doutor Rogério que a gente faz sustentação oral e tem vergonha de falar aqui como pode, né? Mas agora já tá solto. Quiser, a gente já emenda outra lá. Tem gente nessa live, a Paula, a doutora Paula Soares, que ela falou que morria de vergonha de ligar a câmera e gravar um vídeo. Daí ela fez... É verdade. Ela fez 2 lives comigo e ela já tá gravando os vídeos lá da página dela. Ah, que legal. Legal. A mesma coisa eu. Eu, quando fiz a primeira live que eu fui convidado, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu acho que eu falei tudo errado. Só que daí eu gostei do negócio e eu comecei a fazer live aqui para a página. E por incrível que pareça, acabou fazendo sucesso. Todas as terças-feiras do mês preenchidas. E já vamos começar a fazer sábado também. Parabéns, doutora. Nós ficaremos aqui acompanhando. Agradecemos
né, a sua contribuição, né, nesse momento para a sociedade como um todo, e para nós, advogados, podermos aqui debater e trazer temas tão relevantes do nosso dia a dia. Viu? Obrigado. Obrigadão, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Até. Tchau. Beijo. Boa noite para vocês aqui presentes.